Carta aos exilados, livro de Jeremias, capítulo 29, verso 1. Ora, são estas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restavam dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo, que Nabucodonosor levara cativos de Jerusalém para a Babilônia. Depois de terem saído de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha mãe, e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os artífices e os ferreiros, veio por mão de Elazar, filho de Safã, e de Gemarias, filhos de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, enviou à Babilônia. A Nabucodonosor, rei de Babilônia, eis as palavras da carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos do cativeiro que eu fiz levar cativos de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, também tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, assim multiplicai-vos ali, e não diminuais, e procurai a paz da cidade para a qual fiz que fosseis levados cativos, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Senhor Deus e Pai, santo é o nome do Senhor, Pai. Tu és fiel, Senhor. A tua palavra permanece para sempre, Pai. A criação mostra a tua glória. Aleluia, Senhor. Neste momento eu peço, Pai, misericórdia e favor, Pai. Senhor, não nos trata, Pai, conforme os nossos pecados, ó Pai, nem as nossas falhas, ó Pai, mas que venha ser levados os nossos pensamentos, a nossa conduta cativa à obediência de Cristo. Neste momento eu consagro esse sábado dos sonhos, esta palavra, Pai. Ó Deus, eu consagro no altar do Senhor e eu peço neste momento, Pai, o Espírito do Senhor de sabedoria, de conhecimento, Pai, de temor, para trazer, Pai, uma mensagem de esperança, Pai, de posicionamento para aqueles que esperam em Ti, Pai, seja na vida sentimental, Pai, financeira e espiritual, Pai. Sim, Pai, esperamos, Pai, pelo Teu favor, e esperamos pela Tua graça. Oh, xaralacanta laçou. Em nome de Jesus, Pai, derrama a Shekinah do Senhor em nossas vidas nesse dia, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor nos guie à verdade. Em nome de Jesus, Pai, porque nada adianta, Pai, conhecimento, Pai, se não ter sabedoria do alto. E ela vem do alto, e ela vem do Senhor. Aleluias! Em nome de Jesus eu te agradeço desde já. Amém. E você diga amém. Glória a Deus, a palavra de Jeremias 29, em específico, é uma palavra que saiu para mim. Eu até anotei aqui, no dia 13/8. Estamos no dia 17, então tem uns 4 dias. Eu vou compartilhar com vocês, né? Porque tem dias que eu tiro a palavra na hora, mas tem palavras que o Senhor ministra para mim. Amém? E eu creio que, né, compartilhando edifica a fé, né? Que é a diversidade de ministérios, né? Mas o Espírito é o mesmo, né? Glória a Deus. Então, essa é uma palavra que saiu na minha angústia, sim. Como orou o salmista, na minha angústia eu invoquei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Então, a palavra de Deus, muitas vezes, ela frutifica quando deixamos o nosso eu, quando Deus ele faz uma ferida e Ele mesmo cura.
Então hoje que você receba desta palavra. É uma carta aos cativos da Babilônia. Bem sabemos, né, que em muitos contextos aqui de mulheres estão ainda, né, cativas na Babilônia. Assim como Daniel, né, eu acredito aqui até o profeta Jeremias, né, por um tempo, ele esteve cativo na Babilônia. Só que ele não se prostrou, né, Daniel não se prostrou aos manjares do rei. Ele não se prostrou, né, aos deuses, né, de Nabucodonosor, né, aos manjares, eu digo no quesito que ele não comeu do manjar desejável aos olhos. Então, quando estamos esperando no Senhor, né, mesmo que venhamos ver os manjares aí, né, que entra pelos olhos, não podemos participar da mesa dos ídolos e da idolatria. Amém? E a idolatria também inclui cobiça. Essa cobiça são as imoralidades, né, sexual que encontramos inclusive em filmes e novelas, em entretenimentos em gerais. E se você tiver com os olhos nisso, eu te peço que você tire seus olhos dessas coisas para que você não seja atacado. Por que eu digo isso? Porque esse é o mês, eu postei, quem não viu o vídeo, eu peço que ouça, né, inclusive as mulheres, e comentem. Eu postei um vídeo ontem no canal a respeito do mês de Avi, né, Avi. Esse mês nos diz de um período de guerra. Os reis saíram para a guerra na primavera. Pelo menos esse mês, fiquem em oração, fiquem em vigilância, porque Deus te colocou aqui, Deus colocou, né, os seus servos, sim, os profetas pequenos também, em cativeiros, mas é diferente o cativeiro. O cativeiro nós vamos entender aqui que Deus vai promover um futuro de esperança. Deus, ele vai nos quebrar por completo, eu digo espiritualmente, ele vai nos humilhar para poder dar uma honra. Amém? Não tem como. Deus, ele vai ter que o quê? Quebrar o nosso eu. Então, aqui a palavra diz que aqui, ó, nos primeiros versículos, né, é uma carta específica, né, para quem? Anciões, né, o resto dos anciões. Então, por muitos momentos vamos pensar, né, nossa, ou alguns aqui, algumas, muitas, não sei, já casaram, né, já constituíram família, eu tô aqui ainda. Só que Deus, ele tem um propósito e um tempo determinado para a sua vida. Amém? Então Deus diz aos sacerdotes, aos profetas, né, transportados, né, de Jerusalém para Babilônia. E o Senhor diz no verso 4, a todos esses que foram transportados, né, para a Babilônia, edificai casas e habitai, plantai jardins e comei o seu fruto. Então aí onde Deus te colocou, você deve frutificar. Nesse tempo, né, número 3, que Deus fala muito no nosso meio, você deve dar frutos. Agora é tempo da primavera, estamos no mundo espiritual. É um período de guerra, né, para conquistar os frutos, né? As vides estão em flor, Cantares 2. O que é flor em profecia? Flor são frutos. Então Deus diz que não é para você deixar de dar fruto, pelo contrário, edificai casas, né? Habitai, edificai casas também, evangelismo aqui no canal, amém? Habitai, o Espírito de Deus habitando em ti, plantai jardins e comei o seu fruto, amém? Porque o fruto não tem a ver só com a materialização daquilo que você espera, porque Deus nos prova, amém? Ele nos prova e devemos continuar o quê? Fazendo a vontade dele, independente do que estamos vendo. Não podemos olhar para as circunstâncias. E eu dei um exemplo ontem no canal a respeito da águia. A águia, ela, quando vai buscar sua presa, ela busca, principalmente aquela águia pesqueira, ela busca no oceano. E ela, quando busca a presa dela no oceano, ela leva o seu alimento para o alto,
Amém? Ela leva para o mais alto, né, dos montes e faz os seus ninhos lá. O que isso quer nos dizer? Porque você deve mergulhar nas águas do Espírito, pegar alimento nas águas, né, os dons. Arabash, lá. Quem conheceu o intento do Senhor, as profundezas de Deus, Romanos 11:33, e levar cativo a obediência de Cristo a lugares altos, porque a nossa guerra ela não é terrena, ela é espiritual, ela é nos ares. E seu alimento deve ser consagrado ao Senhor, nas alturas. Amém? O seu ganho, aquilo que você está gerando. Aleluias. E eu digo mais uma vez, aleluias, e guarde no teu coração. Deus, Ele não vai gerar em ti filho abastado. Ele vai gerar promessa. Ana sofreu para gerar a promessa. E tem palavra de Ana no canal, Sábado dos Sonhos. Ela sofreu para gerar promessa, porque ela foi escolhida. Amém? Ela gerou com lágrimas. Ela gerou segundo o Espírito, não segundo a carne, né? A concubina, que era, eu esqueci o nome, ela gerou segundo a carne. Amém? Ah, não, aqui eu falo de Sara, né? Mas no caso, vamos voltar a Ana. Ah, não, é Penina, perdão, queridos. Penina é que incomodava a Ana, porque Ana não dava filhos, e ela clamou ao Senhor. E ela teve filhos, mas teve um processo, porque ela não estava gerando segundo a carne. A mesma coisa de Sara, né? Ela gerou a promessa segundo a vontade de Deus. Amém? Quando você vê os contextos, né, na Bíblia, das mulheres que Deus, né, nos dá exemplo, chamou também para a promessa. Então é diferente. Glória a Deus. Aleluias. Verso 6. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos. E dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. E multiplicai e não diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então o Senhor nos chama para orar onde estamos. Não espere apenas que Deus te coloque em um outro lugar, mas enquanto você estiver neste lugar, você deve frutificar. Eu me lembro que antes de Deus tirar eu da minha casa, eu já mudei nesse tempo de 3 anos, mais de 3, acho que 3 casas, e foi tudo propósito de Deus. Em todos os lugares que Deus me colocou, eu orei. E eu ali procurei santificar o lugar. Amém? E fazer um altar para Ele. Porque assim diz o Senhor, verso 8, não vos engane com os falsos profetas que estão no meio de vós. Então muitos profetas vão surgir, inclusive do YouTube, que se dizem pastores, mas não são pastores. Porque eles não têm os dons, eles não têm os sinais, não têm poder do alto. A língua deles estão cheia de imprecações. Amém? Porque eles não buscam a Deus. Eles falam do Senhor. Mas não quer dizer, eles podem ter alguns dons de engano e usa para o engano. Porque existe, né, o Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Então é muito sério. Porque quando você ouve falsos profetas, você fica refém, cativo no mundo espiritual, diferente do cativeiro que Deus nos coloca. Porque quando Deus nos coloca na mão dele, é diferente. Promove a paz, a justiça. É melhor estar nas mãos de Deus do que o do inimigo. Olha o verso 10 para finalizar. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer a este lugar. Glória a Deus. E eu profetizo nesta manhã que o número 7 ele chegue na sua vida. Amém?
Porque 70 aqui se remete a 7, cumprimento de promessa. Não literal, mas aqui, nesse contexto para a vida sentimental, é cumprimento de promessa. Se você tem andado 7 anos nos caminhos do Senhor, temente a Ele, não sei o tempo que você está, Ele vai o quê? Trazer a sua recompensa. Porque o Senhor, Ele sabe os pensamentos que Ele tem a vosso respeito, de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E qual fim você espera? Você espera, na vida sentimental, um fim de quê? De paz. Você espera o verdadeiro de Deus. Você espera viver o que é verdadeiro. Aleluias. E na própria natureza, Deus diz do que é verdadeiro. Homem e mulher o fez desde o princípio, e não era bom que o homem vivesse só. Então, se você quer viver esse verdadeiro, existirá as batalhas, as lutas no mundo espiritual. Mas se você perseverar, Deus vai te dar vitória. E eu digo por experiência. Eu orei foi 3 vezes na última madrugada. Não essa, mas na última. E na terceira, eu consegui matar a barata. E antes, nessa semana mesmo, eu vi que uma moça, no sonho, não sei quem era, mas eu acho que era o espírito do engano, tentava colocar uma aranha perto de mim, só que ela não se movia. Ela estava morta. No mundo espiritual, aranha, ataque de aranha é amarra. É principado Lilith. Amém? Então, o maligno não pode te tocar se você perseverar, se você entrar em aliança com Deus. Se você entrar em aliança com Deus e o servir de todo o seu coração, Ele vai cumprir a vontade dEle. Ele vai gerar no teu ventre a justiça. Ele vai gerar em você. Igual quando Ele gerou em Ana, Ele gerou em Sara. Amém? Ele não deixou de cumprir. Porque você tem parte com Ele. Agora, quem não tem parte com Deus, aquele que retrocede, não tem mais parte com Deus. Porque aquele que tem parte, ele não retrocede. Ele permanece. Então, o fim que esperais é esse que o Senhor vai te dar. Se esperais o verdadeiro de Deus, o encontro preparado por Deus, que muitos, até profetas, não creem, mas Deus faz. Porque não tem a ver com o que vemos, mas tem a ver com o que cremos. Amém? Se você espera no Senhor, esse futuro de paz, essa aliança eterna, Ele vai vos dar, mesmo estando na Babilônia. Ele vai transportar para a prosperidade. E quando você buscar de todo o seu coração, você encontrará a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Porque o Senhor é fiel e Ele vai fazer voltar a terra prometida. Glória a Deus. Então não temas, continue trabalhando. Esse é o mês de trabalhar, esse é o mês de levantar nas madrugadas e orar, e pedir o favor do Senhor, e pedir a vitória na guerra. Amém? Glória a Deus, que esta palavra edifique a fé de vocês. Ficam na paz do Senhor.